A paz dos seus irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez nesse primeiro trimestre de 2025. Quero agradecer você que tem estado conosco todos esses anos, aprendendo, nos ajudando aí na Escola Bíblica Dominical. Irmãos, eu vou ser bem sério, eu tô muito mesmo empolgado com esse novo trimestre. Por quê? Porque a CPAD escutou algo que eu venho falando há muito tempo. Quem me acompanha nos cursos de teologia sabe que eu venho falando, batendo nessa tecla há muito tempo. Esse próximo trimestre, nós vamos falar sobre apologética cristã, sobre a defesa da fé. E por muitos anos, a CPAD e também as outras editoras pentecostais, elas têm batido em cima das religiões. Por exemplo, contra islamismo, contra seitas orientais. E tem deixado de lado o que para mim é o mais importante, que é o espírito que está por trás de tudo isso. Então eu apresento para você a nossa nova lição, tá aqui, certo? A nossa nova lição. Ela é dividida em 13 capítulos, né? 13 lições, e ela vai trazer a ideia não somente das seitas, mas o que está por trás delas, os ensinos errôneos, a doutrina dessas seitas. Então, essa daqui é a revista, tá? Esse daqui é o livro de apoio que eu te recomendo, insisto para você, compre o livro de apoio. Por quê? Porque ele vai trazer muito subsídio para você, tá? Então, com a lição e o livro de apoio mais a sua Bíblia, você vai ter uma ferramenta excepcional. Agora, eu quero apresentar um material para você que eu escrevi, tá? Que é baseado na lição. Não é o subsídio. O meu subsídio, a minha aula que eu preparei está aqui, tá? Esse material aqui são 13 lições que acompanham a lição, tá? Mas são 13 lições diferentes. Os mesmos pontos, por exemplo, a nossa primeira lição, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. É a mesma que nós vamos estudar aqui, só que uma abordagem diferente. Daí você vai achar tópicos, subtópicos, texto-chave, entendeu? Que são diferentes, mas vai complementar a sua... vai complementar o seu estudo, tá bom? Então, se você quiser adquirir esse material aqui, certo? Eu mando por PDF para você, num valor de R$ 10, certo? Eu mando para você em PDF, tá? Aqui são 68 páginas. E o que tem de legal nisso daqui? Além da exposição, certo, do texto, eu preparei também uma bibliografia para você saber da onde eu tiro o meu material e orientações didáticas. Toda lição tem orientação didática. Por exemplo, vamos pegar a aula de número 1. Vamos pegar uma orientação didática aqui. Dinâmica de grupo. Estimule os alunos a pesquisarem exemplos de heresias modernas e compararem com o ensinamento das escrituras. Tá? Outra orientação, exposição de visual. Apresente gráficos ou vídeos explicando como as heresias surgiram e foram combatidas na história da igreja. Outra orientação didática. Debate simulado. Proponha um debate em que um grupo defenda um ensino herético baseado nas fontes reais e outro refute com bases bíblicas. Ou seja, além de você ter um material apologético, certo? Modéstia à parte, um material muito bom, anos de pesquisa, tá? Tem também toda lição tem orientações didáticas que vão te ajudar bastante, tá bom? E esse daqui já é, né, o nosso conhecido, certo? Material de apoio, tá? Toda lição eu preparei, essa é a aula que eu preparei, a aula que eu vou ministrar para você aqui agora, tá? Com referências grego, hebraico, e aonde eu disponibilizo esse material aqui? Eu disponibilizo diretamente no nosso grupo do WhatsApp, certo? Tem aqui na descrição e no primeiro comentário afixado o link do nosso grupo do WhatsApp. Você entra lá e toda semana eu mando para você poder preparar a sua aula. Mando também um cardzinho como esse daqui, certo? Essa daqui é a nossa leitura diária,
toda semana eu mando para você, todos os dias tem um cardzinho novo para que você possa estimular os seus alunos, tá? Então, vamos lá, vamos parar de conversa e vamos diretamente para a nossa lição de número 1, que ela traz por título: Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Então, esta é uma lição introdutória em que nós vamos estabelecer bases para o desenvolvimento da nossa lição, tá? Então, nesse primeiro trimestre de 2025, como eu já disse, nós vamos falar muito mais do que simplesmente sobre as seitas, sobre as heresias. Nós vamos falar sobre a filosofia, a doutrina, por que eles pensam assim, tá? Então, isso é muito importante você colocar. De introdução, eu coloquei aqui no meu material em PDF, eu coloquei um breve resumo das 13 lições. Tem aqui, começando a lição número 1, um breve resumo das 13 lições, tá? Ponto-chave, aonde nós vamos frisar, tá? Por exemplo, na lição de número 1, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Nesta aula introdutória, além de definir termos como apologética e heresia, nosso objetivo é explicar 3 passagens bíblicas referentes à defesa da fé. Atos, capítulo 20, versos 28 a 30, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, e 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Então, é um resumão aí, e eu tenho as 13 lições. Aonde está isso? Está no nosso PDF. Por que eu não vou ler para você? Porque vai tomar aí uns 10 minutos da nossa aula, e eu sei que todo mundo está correndo contra o tempo para preparar a melhor aula possível para o seu aluno. Então entre lá no nosso grupo do WhatsApp e peça, certo? E peça, e eu vou mandar para você o nosso subsídio, certo? Bem bonitinho, detalhado. Eu vou dizer para você, isso daqui, se você juntar, eu tenho aqui embaixo, eu tenho feito isso, isso daqui é um livro, certo? É um livro à parte, que você pode ir juntando, você pode imprimir, você pode encadernar, para que você tenha materiais para te ajudar em anos futuros. Eu guardo muito material, certo? Para que eu possa ter material de subsídio de pesquisa, tá certo? Então vamos lá. O nosso texto áureo, ele diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos pela batalha da fé, que uma vez foi dada aos santos. Judas, verso 3. Lembrando, Judas não tem capítulo, é um capítulo só. Então nós falamos só verso ou versículo, ok? A verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina cristã. Então, olha só, o irmão Judas, né, que esse Judas é Judas, irmão do Senhor, é Judas, irmão mesmo. Quem são os irmãos de Jesus que nós temos nos livros? Nós temos Judas e nós temos Tiago, que são irmãos, meio-irmãos, certo? De Jesus. Jesus, filho de Deus, né, nascido de Maria. Judas e Tiago, filhos de José e Maria, tá? Então vamos deixar assim. Então, Judas, ele vai querer falar de algo bonito, sobre a salvação comum, ou seja, a salvação que todos recebem. Mas o Espírito Santo fala para ele, fala, ó, eu preciso que você escreva outra coisa. Eu preciso que você escreva um tratado para que a fé possa ser defendida. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma das primeiras referências diretas à apologética. Nós temos livros como 2 Coríntios, Colossenses, nós temos 2 Pedro, Judas, que são cartas diretamente apologéticas, tá? Mas o irmão Judas, ele explica que o próprio Senhor, foi o Espírito que levou-o a escrever desta forma.
Então nós já vamos entendendo, já pelo texto áureo, que é o Senhor que inspira a palavra, certo? A palavra de Deus, ela é inspirada, inerrante, infalível. Por quê? Porque Judas tinha uma vontade, mas o Espírito Santo o conduziu no o que ele deveria escrever. E isso para nós é algo fantástico. Por quê? Porque nos ajuda muito nesses nossos dias, tá bom? O nosso primeiro tópico vai dizer assim: as ameaças dos lobos vorazes. Primeiro subtópico: os cuidados pastorais. Se você ler com muita atenção o livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar 3 viagens de Paulo. 3, certo? As 2 primeiras viagens foram viagens de plantação, implantação de igreja, onde ele chega, faz o trabalho missionário, traz as pessoas para o evangelho, toda aquela conversa, o Senhor opera milagre. Tá. Na terceira viagem, ela tem um outro peso. Por quê? Na terceira viagem, o apóstolo Paulo ele vai passar o quê? Vai passar cuidando da igreja que já foi implantada, olhando para os obreiros e trazendo um ensino para estes obreiros, tá? De tal maneira que quando Paulo está em Éfeso, lá em Éfeso capítulo de número 19, Paulo vai passar 3 anos ali, certo? Nesses 3 anos, Paulo vai formar uma escola teológica, certo? Uma escola onde ele vai ensinar a palavra. Ele vai estar lá na escola de Trajano, né, de Tirano, certo? E lá ele vai ensinar a palavra, certo? Um contexto teológico. Então, quando você achar alguém que não gosta de teologia ou fala contra, fala para ele, ó, vamos lá para a Bíblia. O que Paulo está fazendo em Atos 19? Ele está evangelizando? Sim, mas também ele tem uma escola onde ele ensina regularmente a palavra. Nessa escola passou Apolo, nessa escola passou Priscila e Áquila. Mais para frente nós encontramos Timóteo, nós encontramos o apóstolo João, entendeu? Então, irmãos, é muito importante nós termos isto em mente, tá? A preocupação do apóstolo Paulo está ligada diretamente, certo, na continuação do crescimento saudável para a igreja. É por isso que ali no capítulo 20, nós vamos ver Paulo fazendo o quê? Chamando os anciãos, certo? Veja bem, nós temos 3 palavras na Bíblia: ancião, nós temos presbíteros e nós temos bispos, que executam a mesma função, além de pastor, certo? Então nós temos 4 palavras. Ancião e presbíteros é a mesma palavra. Tem igreja que não tem pastor, não tem presbítero, mas tem ancião. É a mesma coisa, certo? É a palavra grega presbíteros, certo? Presbíteros, tá bom? Já a palavra grega bispo é episcopos, certo? Traz a ideia de alguém que supervisiona, alguém que atende, que olha por cima. E nós temos pastor, pastorear. Pastor é poime, pastorear é poimeno, certo? Então, Paulo vai dizer assim, olha, ali para os irmãos de Éfeso. Primeiro, Atos 20, 17. E de Mileto mandou chamar os anciãos da congregação, os presbíteros da congregação. E por que ele mandou? Porque ele tinha um ensino. Qual ensino esse? Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos e do rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu episcopos. Episcopos, bispos, para poimano, certo? Poimano, pastorear, ou seja, atender, certo? A igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Então, a ideia aqui
exatamente isso, de alguém que está responsável por atender a igreja em todos os seus aspectos. Está falando do cuidado pastoral. Se você encontrar por aí uma igreja que diz, não, na Bíblia não tem pastor, nós servimos ao sumo pastor. Lógico, nós servimos ao sumo pastor, mas leva ele ali para Atos 20, onde Paulo deixa claro que foram instituídos. Quem deu os pastores foi o Senhor, foi o Espírito que os colocou, que os constituiu como bispo, supervisor, presbítero, ancião, pastor, para quê? Para cuidar daquilo que ele comprou com o seu sangue. E o subtópico 2 diz assim, depois da minha partida. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele tem uma revelação da parte do Senhor. E esta revelação é simples. Entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Então Paulo está dizendo, muito claro, que vai chegar um tempo, e Jesus fala isso em Mateus 24, que chegará um tempo em que os falsos mestres, falsos profetas, lobos cruéis, vão entrar no seio da igreja, tá? E aí nós temos dois pontos para pensar. Primeiro, o perigo das doutrinas falsas e das falsificadas, tá? O perigo das doutrinas falsas e das falsificadas. O que é uma doutrina falsa? Uma doutrina falsa é um ensino enganoso, é algo que vem de fora, certo? É algo que não tem base, não tem confirmação nas escrituras. Agora, os ensinos falsificados são as meias verdades, que vai surgir aonde? Vai surgir no meio do povo, certo? E isso, irmãos, é muito particular. Por quê? Porque o que é mais perigoso? A doutrina falsificada ou a doutrina falsa? É a doutrina falsificada. Por que a doutrina falsificada? Porque aquilo que é falso você conhece. Tá? Aquilo que vem de fora você conhece. Mas aquilo que está dentro, as meias verdades, meias palavras, palavras fora de contexto, ela vai trazendo engano para o meio da igreja. Então Paulo vai falar sobre o perigo das doutrinas falsas e das falsificadas. E segundo ponto que nós precisamos entender, quem são os lobos cruéis? Paulo tinha muitos detratores ligados ao judaísmo, além dos irmãos cristãos de uma linha mais dura, certo? Esses lobos poderiam chegar em Éfeso, esses detratores, esses inimigos da palavra poderiam chegar em Éfeso e fazer o quê? Atrapalhar tudo. Então, aonde nós encontramos estes lobos? Nós encontramos ele tanto do lado de fora da igreja, os judaizantes, como aqueles dentro da igreja. Você está entendendo? Então, existem aqueles que estão fora e aqueles que estão dentro. E todos eles são chamados de lobos cruéis, tá? E isso nós precisamos entender que eles precisam ser combatidos. Para quê? Para que a igreja possa crescer saudável. E aí o subtópico 3, ele vai dizer assim, a origem dos falsos mestres, é o verso de número 3. Dois pontos vão nos surpreender, né, nessa parte do discurso de Paulo. Por quê? Porque ele vai chamar os primeiros lobos de lobos vorazes, que surgem dentro da própria igreja, dentro de vós. E os segundos são aqueles que se levantarão, homens que falam coisas perversas para atrair discípulos após si. Então, nós temos dois tipos. Um que surge dentre vós e outros que se levantam, que vêm de fora, tá? Então, irmãos, isso precisa ser muito cuidado dentro da igreja.
Porque muitas vezes no seio da igreja surge alguém que tem ideias, ideologias diferentes dentro da palavra. Ó, deixa eu dizer para você. Eu sou um assembleiano convicto. Sou assembleiano convicto. Creio no batismo com o Espírito Santo. Mas eu sei que os irmãos presbiterianos, os irmãos cessacionistas, eles serão salvos, porque não é o batismo com o Espírito Santo que salva. Tá? Agora, levanta-se um e diz, olha, quem é batizado com o Espírito Santo vai para o inferno. É uma heresia. É uma distorção da palavra. Ah, não existe mais batismo com o Espírito Santo. Então, irmãos, são heresias. Tá? Então, o que acontece? Tudo aquilo que não atrapalha, por exemplo, nós os presbiterianos cremos em Jesus, cremos na palavra, nós temos uma série de bases que são semelhantes, mas nós divergimos em alguns pontos. Os calvinistas creem na predestinação, os arminianos creem no livre-arbítrio, tá? São formas de pensar, mas ambas não ferem a integridade da palavra. Agora, quando começa a ferir a integridade da palavra, nós precisamos abrir o olho. Por quê? Porque aí nós entramos no nosso tópico de número 2, que o tema é o que é apologética, certo? E vamos trazer uma definição sobre apologética. Apologética vem da palavra grega apologia, que significa defesa ou resposta. Ela é formada por duas palavras, apo, certo? E logos. Apo, de, a partir de. E a palavra logos, certo? Que é palavra, razão, discurso. Então, quando nós juntamos as duas, apologos, apologia, nós vamos falar de uma defesa verbal da fé, certo? E especialmente dentro assim, de um contexto mais jurídico. E quando nós entramos na palavra, nós pegamos esse mesmo significado, certo? No contexto bíblico histórico, apologia era usado para descrever a defesa de uma ideia ou uma posição contra os acusadores, tá? Então para nós definirmos apologia, nós podemos usar 3 pontos. Primeiro, defesa racional da fé cristã. Que é apologética? É o estudo de práticas de como defender a fé, as verdades cristãs diante de dúvidas, ataques ou desafios. Segunda definição, esclarecimento doutrinário. A apologia também busca fortalecer os crentes, oferecendo razões sólidas para crer. E terceira definição, evangelismo intelectual. A apologia, irmãos, ela se propõe a apresentar o evangelho de maneira compreensível e convincente a quem está de fora. Então, 3 definições. Primeiro, defesa racional da fé, esclarecimento doutrinário e evangelismo intelectual. Dentro da Bíblia, apologia aparece em diversos contextos no Novo Testamento, tá? E eu separei 3 contextos aqui para você, tá? O de 1 Pedro 3:15, aonde a palavra responder é traduzida por apologia, mostrando a necessidade de estar pronto para defender com mansidão e temor a nossa fé, tá? Porque tem muita gente que está sendo atacado e não sabe como se defender. Não estou falando de atacar, de bate-boca teológico, não. Estou falando de defesa da fé. Então, apologia, no contexto de 1 Pedro 3,15, fala responder, uma resposta com mansidão do que nós cremos. Vamos lá, outro texto. Filipenses 1:7. Paulo usa apologia nesse texto para descrever o papel de defesa do evangelho, certo? Nas muitas situações que vão aparecendo. Então, em 1 Pedro 3:15 é uma resposta. Em Filipenses 1:7 é uma defesa. E já em Atos 22:1,
Paulo vai dizer que a apologia é para fazer a sua defesa, certo? A sua defesa dentro das situações que ele está vivendo, né? Paulo faz uma defesa perante os judaizantes e ele usa a palavra apologia para descrever esse discurso. Então, assim, nesse nosso meio pentecostal, a apologética ela precisa ser mais do que um exercício intelectual. Ela é uma ferramenta para defender a fé, se confiada no poder do Espírito Santo. Ou seja, todo crente precisa estar preparado para defender. Estudar, fazer o que se está fazendo assistir uma aula, adquire material, tá? Para quê? Para que você esteja embasado. Tá? Mas também é um momento espiritual. Jesus vai dizer em Mateus capítulo 10, versículos 19 e 20: Não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, pois não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso Pai que fala em vós. Vamos colocar aqui uma base, tá? Não está falando de pregação, está falando de defesa da fé, não é pregação. Para pregar, você tem que orar, você tem que estudar, você tem que se preparar. Tem uma teologia que não sei de onde surgiu, certo? Que o Espírito Santo vai dando e você vai falando. Não, irmãos. Pegue os discursos de Paulo, pegue os discursos de Pedro, pegue os discursos de Estevão. Eles têm uma cadência, certo? É algo que foi preparado, talvez não naquela hora, mas está guardado. O evangelista Lucas vai dizer que o bom escriba, ele tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas, coisas antigas. Ou seja, esboços antigos que você fez, material, tá guardadinho, ok? Então, vamos lá. A apologética pentecostal, ela deve equilibrar o conhecimento bíblico com o poder do Espírito Santo e o cuidado pastoral. Para quê? Para que possamos glorificar a Deus e edificar a igreja. A que defesa Pedro se refere? Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta à acusação, visto que esta palavra, apologia, aparece no sentido no Novo Testamento como uma defesa, tanto de uma acusação formal como informal. E o versículo 16, ele fala do bom testemunho cristão, que serve para quê? Para provar a inconsistência das acusações contra o crente. Ou seja, as minhas ações, as minhas atitudes, a minha forma de viver é a minha primeira defesa, tá? Mas não parece que esse é o caso no texto em apreço, tá? Ele está falando o quê? De uma resposta, uma explicação. Nesta passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à sã doutrina. Ainda que o apóstolo Pedro esteja se referindo à resposta de uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para defender a fé cristã, como aconteceu com Paulo diante de Festo e de Agripa. Tá? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes as pessoas estão nos atacando, mas elas não sabem do que estão falando. E quando nós estamos munidos da palavra, nós temos o que? Condições de abrir o evangelho e explicar a razão da nossa fé. Por que nós cremos assim? Por que nós entendemos desta maneira? Então é sempre importante nós termos de defender a nossa fé. E o nosso terceiro subtópico fala: por que devemos combater as heresias? E eu vou dar 2 motivos para você. Primeiro, para minha defesa. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz assim: ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Tá? Quando eu, Emerson, zelo, certo, por
pela minha saúde espiritual, a minha saúde, eu vou estar preparado, não para discutir, certo? Não para bater boca. Eu vou estar preparado sabendo o que eu creio, como eu creio, certo? Ou seja, a prática da apologética é saudável e nos faz crescer espiritualmente, tá? Em alguns casos, entretanto, ela pode despertar a fúria dos hereges. Podemos ressaltar a perseguição, martírio, zombaria, tá? E isso, irmãos, aconteceu nos primeiros anos da igreja, os primeiros 400 anos da igreja. A igreja foi duramente perseguida, tá? E no meio de toda essa perseguição, havia um movimento chamado patrística. O que é a patrística? São os sucessores dos apóstolos e aqueles primeiros defensores da fé cristã. E dentro da patrística, nós temos chamado os pais apologetas, tipo Justino Marte, que defendeu a fé de tal maneira que ele recebe esse nome Marte porque ele perdeu a sua vida. Tá? Mas por que nós precisamos pregar, combater as heresias? Primeiro, para nossa defesa própria. Depois, para ajudar os outros na compreensão da fé. Nós temos muitos irmãos que estão na igreja, mas eles não conseguem descrever o motivo da sua fé. Nós precisamos ensiná-los. Segundo, é uma forma de evangelizar também, porque muitos têm do conhecimento errôneo a respeito da vida cristã. E quando eu me proponho a defender a fé, automaticamente eu, Emerson, estou ajudando. Então, primeiro, para minha defesa própria. Segundo, para que os outros possam compreender a fé. No tópico de número 3, nós vamos responder a grande pergunta. O que são heresias? Tá? No primeiro subtópico fala seitas e heresias. Dentro do contexto teológico do Novo Testamento, a palavra aireses, certo? Ela é traduzida tanto como seita como heresia, tá? E ela é uma palavra muito rica e a princípio ela não tinha uma conotação assim tão pejorativa. Dá uma olhadinha lá em Atos capítulo 5, versículo de número 17. Diz assim, ó, e levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com eles, abre a parênteses, isto é, a seita dos saduceus. O que era, nesse princípio, essa aireses, esta seita? Era um partido, certo? Vamos pegar dentro das nossas igrejas, certo? Pessoas que discordavam, certo? Em pontos teológicos, tá? E eles não se afinavam, então era um partido, tá? Então, dentro desse texto, a palavra aqui, ela se refere a um grupo específico dentro do judaísmo que seguia uma visão doutrinária particular. Nós temos os fariseus, saduceus, herodianos, certo? Então são partidos que haviam ali. Agora, a palavra heresia, em Gálatas 5:20, ela vai falar exatamente, ela vai trazer a ideia de partido também, mas ela vai trazer o quê? Uma ideia mais pesada, certo? Um sentido negativo. O pastor Ezequias Soares, ele vai salientar que a aireses, certo? Ele vai derivar da palavra grega airiomai, que significa escolher ou preferir. Essa escolha, no entanto, pode ser para o bem ou para o mal, dependendo do contexto. Pastor Antônio Gilberto, nosso mestre, ele vai afirmar que o termo passou a designar grupos, por quê? Por causa das escolhas doutrinárias que se desviavam da verdade. Então, a princípio, heresia não era algo pejorativo,
Mas com o passar dos anos, estes grupos partidários eles vão se afastando da verdade de tal maneira que eles vão distorcer a palavra de Deus. No Antigo Testamento também nós temos dois exemplos. Gênesis 49:5, Levíticos capítulo 22, versos 18 e 21, que vai aparecer, certo, esta ideia de heresia, né? Ali na Septuaginta, né? O que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento para o grego, certo? É a primeira tradução do Antigo Testamento. E a palavra que está lá, tanto em Gênesis 48 como Levítico 22, vai trazer a ideia de uma escolha, certo? Uma escolha voluntária. Então não era tão pesado assim também. Agora, o pastor Antônio Gilberto, ele vai ressaltar que no Novo Testamento, a palavra aireses vai carregar uma conotação espiritual profunda. É mais do que simplesmente uma escolha intelectual de um partido, de uma posição. Representa uma decisão consciente de se afastar-se da doutrina ortodoxa. Olha lá, 2 Pedro 2:21. Olha só o que Pedro vai dizer. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós havereis falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou. Veja bem, ele fala que no passado houve falsos profetas, certo? Da mesma forma que houveram os profetas de Deus, houveram os falsos profetas. E ele vai dizer, olha, mas entre vocês haverá futuro, é um futuro presente. Já tem e vai continuar tendo. O quê? Falsos mestres. E o que esses falsos mestres vão fazendo? Eles vão introduzindo encobertamente heresias destruidoras. E o que eles fazem? Negam até o Senhor que os resgatou. Tá? E isso, irmãos, nós vamos ver muito quando mais para frente nós formos falar da pessoa de Jesus. Tá? Então, a aireses pode significar uma escolha legítima, tá? Mas no Novo Testamento ela tem essa ideia de desvio. E cabe o quê? A igreja, liderada e conduzida pelo Espírito Santo, combater tais erros. Subtópico 2. Aireses no Novo Testamento. Nós já falamos bem, mas nós precisamos voltar aqui. Por quê? Porque esse vocábulo, ele aparece como partido, espírito sectário, certa divisão, mas nem sempre representa a ruptura do sistema convencional de determinada comunidade. Como já falei, os saduceus e os fariseus, eles eram seitas, eles eram uma facção dentro do judaísmo, ele era um partido. Tá? Então, mas eles vão se desviando gradativamente da palavra. Mas Paulo vai trazer um outro contexto. 1 Coríntios capítulo 11, verso 19, Gálatas 5:20. Ele vai trazer que no seio da igreja, estas divisões e sectarismo, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer condenação e desvio da doutrina, da palavra. Tá? Então, é importante nós olharmos e entendermos isso com muita clareza. E o terceiro subtópico vai dizer assim, heresias de perdição. Isso está ali em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Tá? Essa expressão heresia de perdição refere-se a doutrinas destrutivas que desviam os crentes da verdade e vão os levando à condenação eterna. Vamos lá. Eles vão falar sobre Cristo, certo? Trindade, eles são contra a pessoa de Cristo, contra a Trindade. Eles são contra a inerrância e falibilidade da palavra. Eles vão distorcendo até que
você tem um evangelho fake, um evangelho que não está baseado na palavra. Essas doutrinas são desvios, certo? Mas também corrompem a integridade de dentro para fora, certo? Conforme nós vamos ver em Atos 20, verso 30, onde Paulo alerta que os lobos cruéis introduzirão ensinos perversos. Assim, heresia de perdição é uma escolha consciente de falsificar a verdade, resultando na ruína espiritual das que o seguem. E é por isso, irmãos, que a igreja precisa estar sempre pronta para defender a fé, para defender aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras, tá? Nós estamos encerrando aqui. Espero ter ajudado você. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal e semana que vem nós estamos juntos mais uma vez.